Nessa noite eu queria compartilhar com a igreja uma palavra que eu estou chamando de cuidado com os tropeços. Fala para a pessoa que está do seu lado: antes da queda vem o tropeço. Jesus disse que é inevitável que venham os escândalos. Hoje nós temos escândalos em todas as áreas da sociedade. Se você olha para a vida religiosa, você vai ver escândalo. E o escândalo não é somente nos evangélicos. Você vê escândalo na Igreja Católica Romana, você vê escândalo na política, você vê escândalo dentro de casa, você vê escândalo nos casamentos. É inevitável. Mas eu espero, e Deus também espera, que os escândalos não venham do meio da sua igreja. Quantos dizem amém? Eu estava lendo no site pastors.com que 1.700 pastores deixam o ministério nos Estados Unidos todos os anos. Aliás, todos os meses. Todos os meses. E eu quero compartilhar com você, aqui no texto de Lucas, algo que o Espírito colocou no meu coração. Nós estamos vivendo um momento muito chave como igreja. E você está aqui porque você é participante desse momento. E é possível que nós estejamos andando no caminho que é Cristo e não estejamos apercebidos, como diz a Bíblia, e venhamos a tropeçar e talvez até a cair. Eu creio que hoje o Espírito Santo quer nos livrar da queda. Eu não sei aonde o Espírito quer te alertar. Eu sei que Ele está me alertando. Cuidado com os tropeços. Ninguém cai de uma vez. Ninguém perde o casamento de uma vez. Ninguém perde a vida financeira de uma vez. Sempre antes de perdermos, existe um alerta de Deus chamado tropeço. Para te evitar o perdão, para nos livrar da queda, o Senhor nos manda um tropeço. Se você quer ficar firme nesses dias, esteja atento àquilo que Deus está colocando diante de você. Eu quero lembrar você que quem tropeça, tropeça em alguma coisa ou em alguém. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, no capítulo 11. Ah não, pastor, eu estou firme em Jesus. Vou te mostrar um irmão firme em Jesus que tropeçou. Vou te mostrar alguém que foi chamado o maior profeta do Velho Testamento. Mateus capítulo 11 e o versículo 2. O maior profeta do Velho Testamento, testificado por Jesus, foi João Batista. E João Batista tropeçou. João Batista começou muito bem, mas terminou mal, terminou sem cabeça. Nesses dias nós estamos vivendo um tempo que nós estamos desafiando toda a igreja a crescer no Senhor. Essa semana eu visitei algumas células, e quando eu visito uma célula, por favor, não me convide para compartilhar a palavra, porque eu não farei. Eu estou indo lá para fazer uma visita e receber de você livro. E o líder compartilhou essa semana Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E o Senhor falou comigo que muitos de nós conhecemos a Jesus. Quantos conhecem Jesus aqui? Quantos nasceram de novo? Ótimo, isso aí todos nós já passamos por essa fase. Mas eu quero te perguntar: você está prosseguindo em conhecer o Senhor? Você está dando continuidade no seu conhecimento da palavra de Deus? É por isso que nós estamos insistindo. Você está vendo aqui esse plano? Os líderes disseram: insistam, porque chega um dia que a porta vai fechar. Dia 5 de agosto, quem entrou para esse treinamento, eu quero convidar todos vocês, sem exceção, seja você membro dessa igreja ou não. Quem entrou nesse treinamento, entrou. Quem não entrou, vai esperar mais 6 meses. Pastor, mas eu não posso esperar? Pode. Você pode esperar até para ser salvo, que dirá para conhecer mais a palavra de Deus. Você pode esperar até para ser arrebatado e passar pela grande tribulação e falar de estudar a palavra de Deus. Não é difícil encher um auditório como esse. Não é difícil fazer um culto em uma igreja evangélica que ela está cheia. O difícil é você colocar os crentes para estudarem a palavra de Deus. Quantos querem crescer no Senhor? Diga amém.
Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntarem. Olha o que João mandou perguntar. Capítulo 11, versículo 3 de Mateus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Meu Deus, nessa pergunta João tropeçou. Nessa pergunta João perdeu o senso. Nessa pergunta João Batista assinou o atestado da queda, porque ele mesmo viu o Cordeiro de Deus vindo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mesmo batizou Cristo. Como que agora ele pergunta: o Senhor é aquele que estava para vir, ou havemos esperado? João tropeçou. Diga comigo, cuidado com os tropeços. Se João tropeçou, qualquer pessoa aqui dentro desse auditório pode tropeçar também. Por isso hoje a minha palavra para você é de vigilância. Versículo 4: e Jesus respondendo disse: ide e anunciai a Azemar, e anunciai a João, e anunciai a Pedro, e anunciai aos irmãos da videira, que está ouvindo e vendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Quer dizer, há muitos sinais na igreja evangélica. Há muitos sinais. Hoje nós estamos na rádio, estamos na televisão, estamos em cada canto dessa nação. Há muitos sinais acontecendo. E mesmo assim, Jesus disse: bem-aventurado, abençoado é aquele que não achar em mim o que, meus irmãos? Motivo de tropeço. Nas igrejas evangélicas há muitos irmãos que não vêm para receber a palavra do Senhor. Alguns vêm para achar motivo de tropeço. Se você está procurando, você vai achar. Porque Jesus disse: abençoado é aquele que não procura em mim, no Cristo, que não procura na sua noiva, que não procura na liderança motivo de tropeço. Porque aquele que bate, a porta vai abrir. Aquele que bate no tropeço, o tropeço vai chegar na vida dele. Fala assim: eu rejeito todo motivo de tropeço na minha vida. E sabe qual é o principal deles, meus irmãos? Uma palavrinha chamada decepção, frustração. Ah, porque eu fiquei frustrado, e aí eu me decepcionei, e aí eu saí. O nome disso não é frustração, o nome disso é tropeço. E eu quero enumerar com os irmãos alguns sinais do tropeço. Isaías 57, 14. Lá vai o primeiro deles. Isaías 57, 14. Quero compartilhar com você alguns princípios a respeito do tropeço. Isaías 57, 14 diz assim: disse: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Os tropeços estão presentes na vida de todos aqueles que estão no caminho. Quantos estão aqui no caminho? Eu estou no caminho, o caminho é Cristo. Ele diz: os tropeços não são para os incrédulos. Tropeço, João Paulo, é só para quem está no caminho. Porque quem não está no caminho já está caído. Ele não tem que vigiar. Mas nós, às vezes, que estamos no caminho, não estamos apercebidos. E a Bíblia diz: tira os tropeços do caminho do meu povo. Deus não vai tirar. Quem vai tirar é você. É você. Se você quiser caminhar na luz, tira as pequenas pedras. E sabe que a queda não acontece com coisas grandes. A queda acontece com pequenas pedrinhas que são colocadas no nosso caminho. Se alguma coisa está lhe fazendo tropeçar, se alguma coisa está tirando o seu apetite pelas coisas do alto, eu sei que muitos irmãos amam que os pastores têm regras para o casamento, regras de convivência, do tipo: não faça aquilo, não manipule aquilo outro, pode ou não pode. Não é isso que ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus ensina que tudo te é lícito. Quer ver novela? Lambuze de novela.
Quer ter sexo antes do casamento? Tenha muito sexo antes do casamento. Quer encher a cara com álcool? Enche. Tudo te é lícito, diz a Escritura. Nós não vamos ficar vigiando nem uma ovelha, nem um membro, mas nem todas as coisas convém aos santos de Deus. Quantos santos de Deus nós temos aqui? Pastor, eu posso isso, eu posso aquilo outro. Eu vou te responder como a Bíblia responde. Pode, tudo é lícito para você, mas você é um santo de Deus. E se você percebe, eu gosto muito de um livro que chama O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Sadhu Sundar Singh. Ele conta que quando ele era missionário na Índia, ele andou por um caminho chamado Caminho das Flores. E esse caminho é um caminho onde muitas pessoas morrem. Você pode pensar, mas o caminho das pessoas morrem, chamado Caminho das Flores? É, porque ao andar nesse caminho, as pessoas começam a admirar as flores do caminho. E as flores são tão perfumadas que aqueles que estão no caminho se aproximam dela e se desviam do caminho e começam a cheirar as flores. E ao cheirar, o seu odor é venenoso e eles desmaiam e morrem. Cuidado, tem flores no seu caminho que são muito atrativas, mas o objetivo do diabo é fazer você morrer. O objetivo do inimigo é colocar coisas muito agradáveis diante dos nossos olhos. E não pense você que o pecado é algo ruim, porque se fosse, nenhum crente cairia no pecado. O diabo sabe muito bem o meu telhado de vidro e conhece muito bem o seu. E é aí que ele vai mandar uma pedra. Diga assim: cuidado com os tropeços. Mateus capítulo 5, versículo 29 diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, ou se o teu olho direito te faz pecar, algumas versões, o que a Bíblia diz? Atira-o para longe de ti. Fala assim: para longe de ti. Mas alguns irmãos que antes caíam com a bebida, não atiram os bares para longe de si. Eles vão até os bares agora, ver os amigos, mas não bebem nada. Jesus não falou para você fazer isso. O Senhor falou: se a bebida te faz pecar, atira para longe de ti. Se a internet te faz pecar, atira para longe de si. Se a televisão te faz pecar, pega a sua televisão e abençoa a pessoa que não está nem aí para ela. Posso ouvir uma amém de alguém? Amém. Se o seu telefone celular te faz pecar, muda o chip, meu filho, para não ser incomodado por aquelas pessoas mundanas que estão te ligando e levando você ao pecado. Desenvolva a fome de Deus. E se alguém, alguma amizade ou algum amigo faz tropeçar você ou a sua casa, em nome de Jesus Cristo, mude as suas amizades, porque não existe relacionamento neutro. Ou ele vai te aproximar de Deus, ou ele vai te afastar. Não existe relacionamento neutro. Ou ele te esfria, ou ele te aquece. Eu quero me aproximar cada dia mais dos homens e mulheres de Deus. Eu quero ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. É por isso que eu ando no meio dos vencedores. É por isso que eu quero edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. E nós queremos tomar essa cidade de Assal e outras 853 em Minas Gerais. Essa é a nossa porção. É isso que nós vamos tomar, em nome de Jesus. Nós estamos prontos a fazer isso, se remover o tropeço. E às vezes o que me faz tropeçar não é aquilo que faz você tropeçar. Não despreze aquilo que o Espírito Santo está falando no nosso coração. Se você observar, o Senhor mesmo não vai remover, porque Ele quer que nós amemos mais a Deus e as coisas do céu do que as coisas aqui dessa terra. Colossenses no capítulo 3, no versículo 1, a Bíblia nos exorta que nós devemos amar as coisas lá do alto, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Eu tenho por mim que o Senhor Jesus ainda não voltou, porque nós amamos muito ainda as coisas dessa terra. Eu sei que há muitos projetos no seu coração, meu também,
mas de todos eles eu prefiro Maranata, ora vem Senhor Jesus. De todos os projetos que eu tenho, de todos os lugares que eu gostaria de conhecer, o primeiro que eu gostaria de conhecer é o céu. E eu gostaria que você tivesse esse sonho, o sonho de não morrer, mas o sonho de ser arrebatado, o sonho de não passar por um velório, mas de ser levado com Cristo no meio dos vencedores. Observe que então o Senhor diz que é necessário remover o tropeço. Se você quer de fato crescer no Senhor, eu acho que tem algumas perguntas honestas que nós temos que responder. Estava pensando sobre isso. Esse aqui era o esboço, mas ele ficou de lado. Eu tenho algumas perguntas que eu acho que são honestas agora e precisamos responder. Pastor, o caminho do vencedor é bíblico? Eu estava pensando, isso é uma pergunta honesta. Pastor, você está me desafiando a participar do cursão e do CPR, mas será que isso não é uma coisa que a videira inventou? É uma pergunta honesta. Eu queria que você abrisse comigo em 1 Timóteo 2,4. Será que esse caminho que o Senhor está me convidando, pastor, de entrar para uma sala de aula e estudar a Bíblia, será que isso é uma coisa da videira? Isso é uma boa pergunta. É para todos os crentes. Vai comigo na Bíblia. O caminho do vencedor é para todos os crentes. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual deseja que alguns homens, que algumas mulheres, que poucos homens e poucas mulheres sejam salvos. É isso que a Bíblia diz? Vou ler de novo, agora eu vou ler sem parafrasear. O qual deseja, primeira carta de Timóteo 2,4, o qual deseja que todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens, todos os idosos sejam salvos. Alguém tem dúvida disso? Mas o versículo continua, ele não para por aí, porque a salvação não é o fim da linha, a salvação é a porta de entrada para a edificação da eclésia, da igreja, porque o alvo do Senhor não é apenas salvar você, porque se assim fosse, melhor é ter falecido no dia que você foi salvo, porque aí seríamos livres do pecado. Se o alvo de Deus fosse apenas salvá-lo, o melhor que poderia ter sido feito após a salvação era a nossa morte. Mas o alvo de Deus não é apenas salvar, o alvo de Deus é que todo homem seja salvo. Diga comigo, e chega ao pleno conhecimento da verdade. Se houver alguma outra maneira de chegar ao pleno conhecimento da verdade, se não através das Escrituras, eu gostaria que você me apresentasse, porque eu tenho um alvo, eu quero chegar ao pleno conhecimento da verdade. Eu ainda não o conheci completamente como eu poderia conhecer. Eu ainda quero mais do Senhor e da sua palavra. Se você tiver um caminho, um atalho, se não, o estudo das Escrituras, me apresente. Eu vou pagar o preço que for preciso, eu vou fazer o sacrifício que for necessário, mas eu quero prosseguir e conhecer o Senhor. Porque Oséias capítulo 6, o verso 4 diz que o meu povo está sendo destruído, porque ele fala sinais e maravilhas no meio da igreja. O meu povo está sendo destruído porque precisa orar mais, precisa jejuar mais. Sabe por que nós, os crentes, não estamos nos melhores lugares dessa cidade? Sabe por que a assistência social de Belo Horizonte tem 20 anos que está na mão da mãe branca? Porque não tem crente suficientemente capacitado nas Escrituras e fora dela para dizer: me dá assistência social dessa cidade, porque ninguém sabe fazer melhor do que os filhos de Deus. Posso fazer um amém de alguém? Mas nós conhecemos o Senhor, e agora já está muito bom, porque eu fui salvo, eu já estou na bênção, e agora eu vou prosperar, e agora tem o evangelho da televisão que diz que você veio para Jesus, e a sua conta bancária vai guardar, e você vai comprar um carro novo, você vai comprar uma casa nova, como se o evangelho se resumisse em encher de cifrões a sua conta bancária. Não leram Tiago exortando os ricos: digam aos ricos desse mundo que não entesourem na terra, onde a traça corrói e os ladrões roubam, mas entesourem no céu. Aonde você está entesourando, meu irmão?
diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. E parou por aí a Escritura. Diga comigo, e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Conta para mim, como você vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Já sei, pastor, alguém vai impor as mãos sobre a minha cabeça e eu, por osmose, vou receber conhecimento espiritual. Me diga, eu pago a passagem de ano que for necessário, eu pago o preço da inscrição que for necessário, mas eu quero esse homem orando sobre a minha cabeça. Não existe. Não existe. Por quê? Porque o pleno conhecimento da verdade vem pelo estudo das Escrituras. Então eu tenho um conselho para você nessa noite: remova todo o tropeço da preguiça, da indisposição, da falta de investimento financeiro para você crescer em Deus. Eu quero te desafiar. Se Deus não for poderoso para suprir você, para estudar a sua própria palavra, pode falar comigo, que eu mesmo vou pagar por você. Se o seu Deus, o meu Deus, que deseja que os seus filhos cresçam no conhecimento dele mesmo, pode falar comigo. Se ele não é o Jeová Jireh para prover para o crescimento espiritual, para quem o nosso Deus vai prover? Segundo princípio, o próprio Senhor coloca princípios de tropeço diante de nós. Jeremias 6, 21. Jeremias 6, 21. Ah, pastor, tropeço é do diabo. É verdade, alguns são, mas outros me parece que não. Jeremias 6, 21 diz: portanto, assim diz o Senhor: eis que ponho tropeços a esse povo. Quem que pôs o tropeço, meus irmãos? Vamos ler novamente? Porque, não, pastor, o tropeço é do diabo. É verdade, existem enviados do diabo, daqui a pouco eu vou te falar. Mas a Bíblia diz que assim diz o Senhor em Jeremias 6, 21: eis que ponho, ou eis que eu ponho tropeços a esse povo. Meu Deus, quem é que pôs o tropeço, irmãos? Ele mesmo não colocou, mas ele permitiu. Como assim, pastor? O tropeço que Deus permite, eu estava pensando nisso. Por que Deus permite o tropeço? Eu e você estamos caminhando no nosso conhecimento do Senhor, estamos prosseguindo em conhecer o Senhor, e de repente, o tropeço, na verdade, é o cuidado de Deus para te alertar da queda. Antes que o casamento acabe, tem um alerta de Deus. Antes que você perca um emprego, tem um alerta de Deus. Antes que o nosso coração se esfrie completamente, existe um alerta de Deus. Deus nos ama tanto. E antes da queda, o galo canta. E ele cantou pelo menos 3 vezes. Quem está me entendendo, diga amém. Pedro iria cair. E Jesus falou: Pedro, Satanás me pediu para peneirar vocês, e eu deixei. Ele deixou. Ele falou: Pedro, mas tem uma coisa. Antes que você me negue, o galo vai cantar 3 vezes. Cada vez que você me negar, o galo vai cantar. Como é que é o nome disso? Fala: tropeço. Por que Pedro não abriu os olhos na primeira cantada? Aquilo era o cuidado de Deus para livrá-lo da queda. Não despreze os tropeços. Eles podem ser um alerta de Deus para nos livrar de coisas muito piores. Quem está entendendo, diga amém. Salmos 38, 17. Ah, pastor, alguém podia me avisar que eu não percebi o tropeço. Eu pergunto para os irmãos: quando você tropeça, você percebe ou não percebe? Vamos falar aqui bem mineirês. Quando você leva um tropicão aí na rua, você percebe ou não percebe? Às vezes você percebe na face, né? Porque ela vai puxando. Às vezes você percebe no outro que morreu de dar risada. Mas todo mundo que tropeça percebe. Portanto, preste atenção aqui. Não acuse a Deus de dizer que você não viu. Pastor, mas eu não vi
o marido diz para a mulher: não viu? Não, todos viram. Salmos 38, 17 diz assim: estou prestes a, ainda não tropeçou, mas o Senhor falou: está quase. Você está prestes a tropeçar. Portanto, o Espírito Santo de Deus nos dá discernimento do mal. O Espírito Santo de Deus nos alerta. Nem tudo na vida cristã é um teste, mas você sabe muito bem quando está sendo testado pelo Senhor. Eu quero te dar um exemplo bíblico. Pega comigo em 1 Samuel 24:4, por gentileza. 1 Samuel 24:4. Um homem de Deus chamado Davi foi avisado pelo Senhor antes de cair. O Senhor o guardou e deu a ele um tropeço. E eu quero também te alertar que pessoas próximas de você vão aconselhar você diferente daquilo que é a vontade de Deus, e às vezes vão até te incentivar no caminho do tropeço. Não insista. Insista com o Espírito Santo, é melhor. 1 Samuel 24:4. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, Davi: eis que entrego nas tuas mãos o teu inimigo, e falhará o que bem te parecer. Entregaram a profecia para Davi. Davi, se fosse nos nossos dias hoje, levantaria um profeta, uma profeta, e diria: assim diz o Senhor, fulano, hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que eu te entrego nas tuas mãos o teu inimigo, Saul, que estava parado lá dentro da caverna, dormindo. E Davi entrou dentro da caverna, e os irmãos, antes de Davi cortar o manto de Saul, aconselharam ele com esse conselho. Os coleguinhas dele, os parentes, o parentela, os amigos: hoje é o dia do qual o Senhor te entregou nas mãos do teu inimigo. Olha o que vai acontecer agora. Levantou-se Davi e furtivamente, diga furtivamente, diga assim, empolgadamente, apressadamente, impensadamente, na empolgação, no agito, no frisson do negócio, foi lá e cortou a orla do monte de Saul. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo lembrou ele do Salmo 38:17. Falou: Davi, você está prestes a pecar, meu filho. Lembrou ele e falou: sucedeu, porém, que sentiu Davi bater no coração. Tem alguma coisa errada aqui nessa casa. Deus está falando comigo. Deus às vezes está falando com você, irmã. Não está certo, tem alguma coisa errada aqui nessa casa. O Espírito Santo está fazendo tremer o seu coração. Você pisa lá no seu trabalho e perdeu a paz. O Espírito Santo está falando: eu não sei o que é, pastor. Eu também não sei, filho. Ora. Porque o Espírito Santo é capaz de revelar para você. Eu estou te falando, o segundo ponto é que o Espírito Santo, ele é a provisão. Ele te avisa quando você está prestes a tropeçar. Diga graças a Deus. Antes da queda haverá sempre um tropeço. Fala assim: é a minha chance de arrepender. Antes de Judas trair Jesus, ele colocou o prato e ele foi ceiar, e ele foi junto com a mão no prato de Jesus. E perguntaram para Jesus: quem é que vai te trair, mestre? E ele falou: é aquele que mete a mão comigo no prato. Aquela era a chance de Judas falar: eu não quero mais nada, eu me arrependo, Senhor. Você sabe que até na última hora você pode voltar atrás. É a provisão de Deus para nos livrar do mal. Não permaneça com o pecado oculto, não vale a pena. O pecado oculto corrói os ossos, disse Davi, faz desfalecer a alma, arruína qualquer casa, qualquer família, qualquer igreja. Se porventura há algum pecado oculto aqui nessa noite, confesse no nome de Jesus. Jesus disse para Judas: amigo, o que tem de fazer, faz depressa. Aquela era a hora. Aquela era a hora que o Espírito Santo falou: Judas, pelo amor de Deus,
Um vai trair, mas não precisa ser você. Qual versículo que eu comecei essa noite? Lucas 17:1. Diga: o escândalo é inevitável, mas que não seja por mim, em nome de Jesus. Amém? O escândalo é inevitável. 1.700 pastores estão caindo todos os anos, deixando o ministério. Que eu não seja contado entre eles, em nome de Jesus. E por último, para consagrarmos as crianças agora, Provérbios 4:16. Provérbios 4:16 diz que existem pessoas que desejam o seu tropeço. Não basta você cuidar de si mesmo, você tem que se guardar de algumas pessoas também. Não basta cuidar apenas de si, você tem que cuidar também de aqueles que estão próximos de você. Provérbios 4:16 nos traz um alerta: pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem o que, meus irmãos? Existem pessoas malignas. Provérbios diz que existe uma mulher sedutora e prostituta que seduz um homem, e esse homem vai como uma ovelha para o matadouro, cego. Algumas semanas atrás eu sentei com um casal, éramos dois pastores sentados com um casal, e um pastor que eu respeito muito, mais experiente que eu, falou assim: esse homem está embriagado. Esse homem está, ele usou uma expressão, esse homem está enfeitiçado. Eu falei: que esquisito esse pastor falar isso. Ele falou: sabe por que eu estou aqui conversando com você, fulano? Você está fora de si, você está embriagado, enfeitiçado com uma mulher adulta e prostituta. Olha a loucura que você está fazendo, deixando a sua família, deixando os seus filhos. Eu quero dizer para os irmãos que existem pessoas más, e o mundo jaz no maligno. Sabe o que esse mundo quer fazer com os nossos filhos? Quer levá-los ao crack. Sabe o que as escolas querem fazer com as nossas crianças? Querem secularizá-las, querem dizer a elas que esse livro é um conto de fadas, é coisa de gente tola, ignorante, estúpida, que não estudou, e que você e os nossos filhos não deveriam dar atenção a essas fábulas. Guarde suas crianças, porque ninguém vai guardá-las no seu lugar. Existem pessoas más, malignas. Não deixe seus filhos sentados no colo de ninguém, nem dentro das igrejas. Guarde as suas crianças. Domingo de ceia, nós não temos trabalho com as crianças. Sabe por quê? Porque eu quero ver os pais cuidando das crianças. Eu quero ver os pais ensinando na ceia do Senhor: filho, eu agora estou entrando em uma aliança com Cristo. Eu estou renovando a minha aliança com o Senhor. Está vendo esse cálice aqui na minha mão? Representa o sangue de Cristo. Um dia você vai beber dele, em nome de Jesus. Está vendo esse pão que eu estou aqui pegando na minha mão? Ele representa o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões. E eu quero ver os filhos vendo os pais cearem, e os pais chorando na presença de Deus. Mas muitos falam: não, leva essa criança daqui, tira ela daqui. Igualzinho os discípulos falando para Jesus: tira esses meninos daqui, eles estão atrapalhando. Crianças não atrapalham, crianças edificam. Crianças precisam da salvação do Senhor como você precisa. E se nós a ensinarmos no caminho que ela deve andar, elas serão livres dessas pessoas malignas que querem nos fazer tropeçar. Preste atenção: 30% dos divórcios hoje, aqui na comarca de Belo Horizonte, tem escrito nos seus processos: rede social, Facebook, Orkut, tá? Se o teu olho te faz pecar, arranca isso para bem longe de você. A sua intimidade é para quem? O que diz a Bíblia a respeito da sua intimidade? Ah, pastor, você está me proibindo. Você não lembra o que eu falei? Eu estou proibindo você de nada. Tenha o que você quiser ter, faça o que você quiser fazer, como que você quiser beber, como que você quiser comer, e beba o que você quiser beber. Mas a Escritura diz que a intimidade do Senhor é para quem? Para quem? E a sua é para quem? Porque a minha estava para todo mundo ver,
minha intimidade é para aqueles igual o Senhor que me tem. Não é temor de ter medo, é de respeitar. A minha intimidade é para você que vem aqui todo domingo me ouvir. Você pode perguntar, eu vou te falar o que você quiser saber, mas não é para todo mundo. Eu fico pensando que nós, os pastores, e nós, a igreja, queremos ser uma igreja moderna ou uma igreja do Novo Testamento. Eu quero dizer para você que eu amo tecnologia, eu tenho todas possíveis que podem edificar a igreja, mas elas também podem me fazer tropeçar, e estavam fazendo. Eu falei, o quê? Vai acabar agora? Pois acabou. Não tenho mais lá no Facebook, não tenho mais nenhuma rede social. A única rede social que eu quero ter é a comunhão com os irmãos. Eu fico vendo o apóstolo João. Esses dias eu li e fiquei chocado que se o apóstolo João estivesse aqui hoje, ele ia ser o pastor mais quadrado que existe, porque ele escreveu assim: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas prefiro falar de viva voz. Eu prefiro olhar dentro do olho da ovelha. Eu prefiro falar com você no particular. Sabe o que vai acontecer daqui a alguns anos? Não nessa igreja, mas em algumas outras. Essas cadeiras vão estar vazias, porque você vai assistir o culto lá da sua casa. Você vai pedir um aconselhamento virtual, online, por e-mail. E o máximo que vai acontecer é um telefonema que está gravado. O tipo de oração que você quer ouvir. Digite 1 para problemas no casamento, 2 para problemas financeiros, 3. Você está indo, né? Pode escrever. É isso que vai acontecer. Mas você não vai encontrar em nenhuma delas negando o dízimo e a oferta. Lá embaixo vai estar escrito o número da conta para você depositar. Diga, cuidado com os tropeços. Eu preciso falar pelo menos mais 2. Os irmãos me dão mais 10 minutos. Provérbios 24, 17. Não se alegre quando o teu inimigo tropeçar. Não se alegre. Eu sei que tem gente que fala, fulano caiu, você viu? O fulano lá no meu emprego foi demitido. Você não dá uma risadinha por fora, mas por dentro está pensando, eu falei. Provérbios 24, 17. Quando cair o teu inimigo, o que a Bíblia diz? O teu inimigo, meu Deus. Eu acho que eu e você estamos longe aqui das Escrituras, porque nós estamos falando de gente que às vezes trabalha conosco e você não gosta muito dele. Agora, quando cai o inimigo, tem gente que faz a festa, solta foguete, mas a Bíblia diz que quando cair o teu inimigo, não te alegres. Vou parafrasear, mas põe a sua barba de molho. Porque se caiu perto de você, pode ser que o Espírito Santo está falando, cuidado, você é o próximo, que está na lista lá do inferno, que quer derrubar. O mal está preparado contra a nossa casa, mas o Espírito Santo vai nos livrar dele em nome de Jesus. É verdade que pessoas fazem coisas erradas, mas não se alegrem quando elas caírem. E por último, Malaquias 2:8. Malaquias 2:8. Esse é o 6º ponto. Cuidado com os falsos ensinos. Os falsos ensinos fazem muitas pessoas tropeçarem. Jesus mandou ter cuidado com algumas pessoas, especialmente com essas, das quais eu faço parte. Cuidado com aqueles que ensinam a palavra, mas não ensinam a palavra como ela é, mas ensinam para o seu benefício próprio. Esses dias eu ouvi aqui em Belo Horizonte um pastor que está ensinando que os irmãos devem separar a primícia e dar ao Senhor. Isso é verdade, sim ou não? Quando é que separava a primícia em Israel? Uma vez no ano, e trazia na casa do Senhor. Mas esse pastor está ensinando que você deve separar a primícia e entregar para ele, porque ele é o sacerdote, ele é o sumo sacerdote. Vamos voltar então ao Velho Testamento. Vamos trazer a arca
e vamos construir um templo. Não existe mais sumo sacerdote, a não ser o lá de Hebreus, o sumo sacerdote da nossa fé, Jesus Cristo. Mas ensinam isso e os crentes estão fazendo. Esses dias um crente de outra igreja chegou na videira, veio congregar conosco e veio com o envelope na mão para minha esposa. E que é isso? O pastor aqui não pega envelope nenhum. Se quiser entregar envelope, você entrega no domingo, ou então deposite na conta. Nenhum pastor está autorizado a pegar, nós não pegamos. Mas eu vim entregar na mão dela. Falei: o que é isso, irmão? É uma oferta? Não, pastora, é a primícia que eu quero entregar para a senhora. Ela falou: Deus me livre, não pega nesse negócio de jeito nenhum. Primícia entrega para Deus. Mas outro também está ensinando que você vai, faz uma oração e esquece de tudo. É a oração de Manassés, porque o nome de Manassés é esqueci da minha aflição. Pode observar, ninguém ensina do Novo Testamento. Quando alguém quer enrolar os crentes, pega sempre do Velho Testamento, porque é alegórico e faz aplicações. Nenhum desses falsos ensinos pega do Novo Testamento, porque o Novo Testamento é muito mais claro, o Velho Testamento é alegórico. Aí o sujeito ensina que faz uma oração e ele esquece. Ora, como que você pode ser perdoado de uma coisa que você não vai confessar mais? Como você pode confessar uma coisa que você não lembra mais? Sabe como é que é o nome disso, igreja? Falso ensino. E falso ensino faz os crentes tropeçarem. Alguém está entendendo? Diga amém. Malaquias 2,8 diz: mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Diga: a instrução errada pode fazer tropeçar. Não fique dando ouvido a qualquer pregador. Não fica comprando qualquer coisa de livraria só porque é evangélica, porque está cheio de lixo nas prateleiras evangélicas. Está cheio de pregação para vender DVD. Não faça isso. Muitos irmãos têm tropeçado porque eu tenho comido uma comida estragada. Alguns dizem que o dízimo não é do Novo Testamento. Não é mesmo, não. Ele é antes até do Velho Testamento. Ele é antes, ele é durante e ele é depois. Mas no Novo Testamento não tem a palavra dízimo. É verdade. Como não tem também a palavra aliança, por que você usa isso aqui? Então tira. E também não comemora aniversário, porque não tem a palavra aniversário no Novo Testamento. Assim como não tem muitas outras coisas. Tolo, não você, mas quem ensina essas coisas. Agora eu duvido que o pastor fala para ele: tudo bem, pastor, o senhor ensina que não tem dízimo, né? Também a partir de hoje eu não trago nenhuma oferta aqui nessa igreja. É claro que eu não preciso do dízimo. Ele pede 7 ofertas do culto. Qualquer 7 ofertas do culto é muito maior do que qualquer dízimo. Quem está entendendo? Falsos ensinos fazem os crentes tropeçar. Eu gostaria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Nós precisamos orar. Eu queria que a Gladys, eu queria que o irmão Violão, eu queria também orar com você. Me perdoe, Senhor, hoje nós temos muitos visitantes que vieram para assistir a consagração da Bianca, da Maria Eduarda, da Sara e da Emily. Mas quando o Espírito de Deus nos manda falar, é isso que nós temos que falar. Nós não pregamos uma mensagem evangelística todos os domingos, porque você já é crente. E se você não é, tem um crente aí perto de você, eu tenho certeza que ele vai perguntar para você daqui 15 segundos: que cela que você está? Seja bem-vindo aqui na videira em nome de Jesus. Eu vou te dar 3 segundos para você fazer isso. Faça isso agora em nome de Jesus. Dê as boas-vindas a esse visitante. Você está atrás de você. Fala para ele: Deus te abençoe, querido. Você não veio aqui por um acaso. Você veio aqui para ser livre do tropeço. Convite. Depois de convidar a pessoa séria, feche agora os seus olhos comigo. Depois dessa palavra nós precisamos orar. Precisamos orar.
senão o Senhor. O salmista diz: se o Senhor não edificar a sua casa, a minha casa, em vão nós trabalhamos. Não podemos acusar os pais por todas as atitudes dos filhos, não podemos condená-los. Vamos clamar a Deus agora: Deus, me livra da queda, abre os meus olhos para que eu veja o tropeço. Jovens estão querendo comprar sua santidade, querem comprar sua santidade, jovem, com uma noite no motel, não à venda. Querem comprar o seu casamento com sites pornográficos, não vale a pena, com mensagens mundanas. Querem comprar o seu coração, pagando você um salário dobrado, triplicado, mas que não vai